Reverendo Messias pediu para que trouxesse um abraço a todos vocês, muito carinhoso. Conselho da igreja, nós nos reunimos na última quinta-feira também. Trago então um abraço da igreja, do conselho da primeira IPI de Londrina. Não vou aqui falar do que está acontecendo lá, porque são 3 meses apenas, né? Tudo muito novo para nós, para mim, para Camila, para os nossos filhos. Mas voltar para Sorocaba e ter essa oportunidade de pregar no aniversário da igreja, no mês de aniversário, é realmente muito significativo. Me vem à mente aquele texto do livro de Atos, quando Barnabé é enviado a Antioquia, e a Bíblia diz que quando ele chegou na igreja, ele viu a graça de Deus, e alegrou-se, e incentivou, exortou para que todos permanecessem firmes no Senhor. Então, eu consigo perceber o que estava no coração de Barnabé naquele dia. Então, ao chegar aqui, ao ver os irmãos, ao ver a igreja, eu consigo ver a graça do Senhor, me alegro e os exorto para que fiquem firmes no Senhor. O reverendo Áureo me ligou esta semana para me dar todas as orientações, e eu quero atender as orientações do nosso pastor, e agradecer em especial a Ruth, que eu estou vendo por ali. Uma alegria poder ocupar esse espaço. O nosso querido missionário Isaías esteve em Londrina essa semana também, tivemos a oportunidade de estarmos juntos na quarta-feira, foi um tempo precioso. E hoje, nesta manhã, então, eu vou compartilhar com os irmãos aquele sermão que não foi pregado em dezembro, quando o presbítero Mário pegou o microfone praticamente da minha mão e falou: hoje você não vai pregar, hoje nós vamos ter um tempo de gratidão. E aí foi um culto muito festivo, muito significativo, inesperado, surpreendente, mas ao mesmo tempo nós ficamos muito felizes. Quantos estavam aqui sabem exatamente o que eu estou dizendo. Foi o último domingo que estávamos aqui. Enfim, então os irmãos podem entender um pouquinho o contexto de como estava o meu coração naqueles dias, mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, nós vamos trazer nesse instante então esta reflexão. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler 3 versículos, e ao ler esses 3 versículos, vou contar um pouco da história que envolve cada um destes versos, e nós vamos perceber o Deus que não perde o controle. Vamos dizer isso juntos? O Deus que não perde o controle. Gênesis 17, 17. Você pode ir lá olhar na sua Bíblia, o texto bíblico nos diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Agora veja o verso 6 do capítulo 21. Capítulo 21, verso 6 e também o verso 16. O texto bíblico diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E o verso 16: e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Esses 3 versos nos contam momentos muito significativos da vida do patriarca Abraão. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos inquietos, muitas vezes nos alegramos, muitas vezes nos entristecemos, muitas vezes ficamos em dúvida sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, e as incertezas, elas nos paralisam, as incertezas nos deixam realmente inertes. E nesses 3 textos nós percebemos que Abraão estava no centro da vontade do Senhor, juntamente com sua esposa Sara, sua concubina Agar. E nós percebemos a história sendo escrita de uma forma muito especial. Eu gosto muito daquela visão que o profeta Isaías teve, que está registrado no capítulo 6, versículo 1 de seu livro.
E ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o rei assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu consigo ver Deus assentado num alto e sublime trono. Se essa visão não é física, se eu não consigo ver com esses olhos, eu consigo sentir em meu coração que Deus está, apesar de todas as coisas, assentado num alto e sublime trono. Eu costumo dizer, Deus não perde o controle. Para Deus nada escapa. Seus olhos estão sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as eras, em qualquer lugar. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que acontece na minha vida, na sua vida. Deus sabe como está a sua saúde, Deus sabe como está seu casamento, Deus sabe como está a tua relação com seus filhos, tua relação com a economia do país, com as finanças da família. Deus sabe como está o teu coração com relação à igreja, com relação às tuas inquietações. Deus sabe todas as coisas. Ele está assentado num alto e sublime trono, e Ele está com cetro de autoridade, justiça e equidade em suas mãos, e nada escapa da soberania do nosso Deus. Isso nos alegra. Jesus está no centro de todas as coisas, mas nós percebemos que Abraão vivenciou altos e baixos, e uma primeira lição que aprendemos é que na dúvida, Deus está no controle. Veja comigo novamente o verso 17 do capítulo 17. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Como pregadores, nós somos contadores de história. E como contadores de história, eu gosto de tentar imaginar o cenário. Você consegue imaginar Deus dizendo para Abraão, desde Gênesis 12, Abraão, sai de tua terra, sai da tua parentela, sai de perto de tudo e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ali eu farei de você uma grande nação, e todos os povos serão seus descendentes. Sê tu uma bênção. Foi o compromisso que Deus fez com Abraão. Eu vou te abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fez um compromisso com Abraão: eu vou te fazer fecundo, vocês vão habitar a terra. Abraão é descendente de Noé, e os irmãos sabem que depois do dilúvio toda a humanidade foi extinta, e a partir de Noé Deus reescreve a história da humanidade, e Abraão seu descendente, e depois Jesus vem a ser também descendente de Abraão, e é por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, ou o Deus de Abraão. E aí então nós percebemos que o coração de Abraão está em dúvidas, e no texto que nós lemos, diz que ele riu no seu coração. Mas veja que no verso 16, Deus está fazendo uma promessa, e ele diz: abençoá-la-ei, e dela te farei um filho. Porque Sara não podia ter filhos. E hoje, nesse instante de festa com a família, onde os pais abençoam seus filhos e consagram, colocam numa aliança com o Senhor, nós batizamos com a graça de Jesus. Mas Sara não podia ter esta alegria. Sara era estéril. E vocês imaginam a cabeça de Abraão como poderia estar? Deus me promete uma descendência, Deus me promete filhos, centenas, talvez milhares de filhos, mas a minha esposa nem sequer pode engravidar. E naqueles dias, de acordo com a tradição, o fato da mulher ser estéril era sinônimo de maldição, porque desde o início da humanidade havia uma ordem: crescei, multiplicai-vos, sede fecundos. E uma mulher que não era fecunda, uma mulher estéril, era realmente tida como enferma, como amaldiçoada. Deus roubara a sua bênção. Deus não abençoou a mulher a ponto de ela ser mãe de filhos. E esse é o contexto no qual Abraão e Sara estão inseridos. Deus está dizendo: eu vou dar filhos a vocês. Mas Abraão em seu coração está dizendo: será que isso é possível? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que na dúvida Deus está no controle. E seria muito chato, e até ontem enquanto estávamos fazendo uma refeição, eu estava dizendo
para o presbítero Mário, seria muito chato, muito incômodo, se em todas as decisões que temos de tomar, nós ouvíssemos de Deus um sinal verde e um sinal vermelho. Seria até meio chato, porque o grande dilema da vida é o que fazer, qual decisão tomar, que caminho seguir, o que devo ou não devo fazer. E aí, com suas escolhas vêm as consequências. Com tudo que fazemos, sempre tem uma ação, provoca uma reação. Mas nós devemos entender que mesmo quando nós estamos em dúvida, Deus não está em dúvida. Deus está exatamente sabendo o que está fazendo. E mesmo quando nós temos no coração um sentimento de desdém, de ironia, porque na minha opinião é o que está acontecendo com Abraão. Ele riu. Quem sabe ele estivesse dando de ombros assim, dizendo: Deus, eu tenho 100 anos, cá entre nós, eu acho que esse plano não vai dar certo. Será que Sara, com seus 90 anos, consegue ainda engravidar e amamentar uma criança? Abraão estava incerto, Abraão estava em dúvidas. Mas percebe que no versículo 21, Deus está dizendo para Abraão: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E no verso 22, finda esta fala com Abraão, Deus se retira dele, elevando-se. O milagre aqui tinha nome e data. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você está incerto, você está rindo, não é verdade? Mas daqui 1 ano, eu vou te dar Isaque. E o nome Isaque no hebraico quer dizer ele vai rir, ele vai se alegrar e ele vai trazer alegria. Isaque. Na dúvida, Deus não tem dúvidas. Na dúvida, Deus cumpre seu propósito. Nós estamos incertos, mas Deus tem certeza do que está acontecendo. E aos poucos Ele vai nos revelar. Aos poucos Ele vai aprumar os nossos passos. Aos poucos nós vamos entendendo o que está acontecendo. Mas uma convicção que eu tenho: se o nosso coração está incerto, o coração de Deus não está incerto. Depois de falar isso, Deus elevou-se. Ele continua assentado num alto e sublime trono. O milagre para Deus tem nome e tem data, mesmo no nosso coração cheio de dúvida. Talvez você está com suas incertezas. O que devo fazer? Será que esse é o caminho? Será que vai dar certo? Não tem problemas, não é feio ter dúvidas. Não é feio você ficar inquieto com relação às suas coisas, às suas decisões. Não é feio, mas nós precisamos entender que Deus está no controle. A dúvida pode existir, mas a convicção do coração é: Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Uma segunda lição que temos agora, já na vida de Sara, e no texto que lemos, o verso 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. No coração de Sara, qual é a convicção que ela tem? De que essa alegria vem de Deus. Porque ela disse: Deus me deu motivo de riso. Se aquela risada de Abraão era irônica, era de desdém, era de dúvida, era de alguém que estava realmente incerto do que estava acontecendo, este riso é um riso genuíno, é um riso verdadeiro. Ela estava realmente, depois de 1 ano daquela promessa do capítulo 17, Sara estava vendo o milagre. E a Bíblia diz que eles colocaram o nome de Isaque. E Sara está aqui feliz. Qual não era a alegria de uma mãe com 90 anos, dando à luz, tendo um filho, e a bênção de Deus estava dizendo que a descendência de Abraão seria por causa deste filho, Isaque, não é? Sara estava dando à luz a humanidade novamente. A linhagem de Jesus vem de Isaque. Aí a nomenclatura: o Deus de Abraão, Deus de Isaque e também Deus de Jacó. Jacó que fora filho de Isaque. Mas olha o contexto, nos versos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou
e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus realmente lhe falara. No verso 3 então a gente percebe eles fazendo aquilo que Deus mandava: vocês têm que colocar o nome de Isaque, porque é o filho que eu estou dando a vocês. E disse Deus: Sara, você vai ter um filho. E Sara então faz essa constatação: Deus me deu um filho. A bem da verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E às vezes nosso coração está tão pequenininho que a gente não pode ver uma pessoa chorando que a gente já chora junto. Ah, que tristeza, ai que tristeza mesmo, a gente chora. Parece que temos uma tendência à tristeza. Mas quando a alegria alheia é percebida, às vezes nosso coração se fecha. E nós não conseguimos nos alegrar com os que se alegram. E nem sempre conseguimos perceber a mão de Deus na alegria do outro. E aí surgem toda sorte de sentimentos voltados para a inveja, né? E nós queremos aquilo que a outra pessoa tem, nós desejamos a alegria da outra pessoa. Eu confesso a vocês que às vezes olhando o Facebook, eu não tenho, mas às vezes eu observo pelo da Camila, às vezes eu percebo que algumas pessoas têm uma vida muito mais interessante no Facebook do que na vida real. Parece que as fotos e os vídeos e os textos representam uma alegria contagiante. Mas às vezes, conhecendo o contexto dessa pessoa, a gente percebe que aquilo ali não passa de fachada. É até estranho dizer isso, porque eu também faço uso do Facebook. Mas é muito estranho, porque realmente conhecendo algumas pessoas, parece que a vida do Facebook é muito mais atrativa, muito mais viva, muito mais alegre do que... E muitas vezes algumas pessoas vão para o Facebook para mostrar uma alegria que não existe. E aí a gente fica na dúvida, nos alegramos ou não nos alegramos? Às vezes a gente percebe que há uma alegria genuína ali, uma foto, um momento, uma conquista, uma viagem, e o nosso coração se fecha. Ai, por que não sou eu? Por que eu não consigo? Às vezes a gente ora até, ai Senhor, eu também queria isso. Mas a alegria vem de Deus. E nós não podemos nos enganar, que toda e qualquer conquista nossa, não é nossa, vem de Deus. Tudo vem de Ti, e das Tuas mãos tomamos. Toda alegria, toda bênção, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do Senhor, desce do trono da glória do Senhor. E nós precisamos fazer essa constatação e reconhecer que nós não temos mérito para proporcionarmos alegria a nós mesmos ou a quem quer que seja. Deus nos proporciona alegria, é por isso que nós temos de ter um coração grato. A salvação, o salmista diz: Senhor, restitui-nos a alegria da salvação. Porque parece que sermos tirados da morte para a vida não nos alegra suficientemente. Nós queremos um bem, nós queremos uma casa, uma roupa, queremos uma conquista específica, uma viagem, queremos um filho, outro filho, queremos alegrias, as mais diversas possíveis, quando na realidade nós precisamos nos alegrar com a singeleza da vida, dos pequenos detalhes. A alegria vem de Deus, e Sara está tendo essa convicção: Deus me deu motivo de alegria, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo, porque a minha alegria é contagiante. Deus está fazendo um milagre, a alegria vem do Senhor. Na alegria, Deus está no controle de todas as coisas. Na velhice, tivemos um filho, é a constatação que Sara está tendo: Deus cumpriu seus propósitos. Em terceiro e último lugar, na tristeza, Deus também está no controle. Antes mesmo de Sara poder conceber, como vemos agora no capítulo 21, Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho para as bênçãos de Deus acontecerem. Sara ofereceu a sua concubina, sua escrava, o nome dela era Agar. Então Abraão consentiu com o plano mirabolante de Sara. Sara disse para Abraão: vamos ter um filho, deita-se com Agar e o filho dela vai ser o nosso filho. E Abraão, mais que depressa, atendeu. Deitou-se com Agar, eles conceberam e nasceu Isaque, antes mesmo de Ismael. Ismael nasceu antes mesmo de Isaque. Só que a Bíblia nos diz, aqui no versículo 8, veja comigo:
Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E no verso 11 a Bíblia diz que isso foi muito penoso aos olhos de Abraão por causa de Ismael. Vocês conseguem entender a história? Havia uma promessa, Sara era estéril, Agar é apresentada para ser a solução dos problemas. Abraão deita-se com Agar, eles têm um filho chamado Ismael, mas depois que Isaque nasce, parece que Sara se arrependeu do projeto. Ela tinha dado um jeitinho, mas agora que o plano deu certo, o plano A veio mesmo a acontecer, então o plano B foi deixado de lado. E a Sara falou: manda essa mulher embora juntamente com seu filho, porque não vai dar certo. Eles estão caçoando do nosso filho, e o nosso filho é o herdeiro, nosso filho é o descendente, ele é o filho da promessa, então manda esse povo embora. E Abraão falou: puxa, mas é o meu filho, como é que eu faço? Houve tristeza no coração de Abraão e tristeza no coração de Agar, mas Deus estava no controle. No verso 12, disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus está aquietando o coração de Abraão. Deus disse para Abraão: fique calmo, você está triste, mas eu estou no controle. Você está angustiado, você está amargurado, Abraão, meu filho, mas eu sei o que estou fazendo, eu sei o que está acontecendo. Então a Bíblia diz que Agar leva Ismael para ser abandonado e morrer. No texto que lemos, afastando-se, foi sentar-se de frente, a distância de cerca de 100 ou 150 metros, e dizia: assim não verei morrer o menino. E aí ela então colocou o menino pequeno debaixo de uma árvore, sentou-se, começou a chorar e falou: eu vou ver o menino morrer, seja quanto tempo for, eu não tenho mais alegria, eu quero realmente dar cabo à vida deste menino, que ele não é fruto da bênção de Deus, está tudo errado, deu tudo errado. Eu não sei você, mas existem alguns momentos que parece que dá tudo errado, tristezas e tristezas, e o salmista um dia disse que um abismo chama outro abismo, e uma tristeza parece que vem com outra tristeza, e com mais outra, e a gente para falar para Deus: será que Deus não vai parar essa tristeza? Mesmo na tristeza, eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, e nos versos 17 a 21, Deus salva o menino. No verso 17 em especial, Deus disse para Agar: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. E no versículo 20 a Bíblia diz: Deus estava com o rapaz. Na dúvida, Deus está no controle. Você pode estar incerto, você pode estar inquieto, mas Deus não está. E aos poucos as coisas vão acontecer, porque Deus está assentado num alto e sublime trono. Na alegria, Deus está no controle, então tenha um coração grato a Deus, que a sua alegria seja mesmo contagiante, mas que todos saibam: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, obrigado Deus, que estas sejam as frases dos teus lábios, no momento de colheita, no momento de alegria. Porque no momento de tristeza, ele vai vir, você sabe, talvez essa semana, talvez o mês que vem, talvez neste momento você está com o coração angustiado, amargurado, triste, mas a palavra diz: não temas. Deus ouve o choro, Deus atende a oração do mais pecador, mas Deus permanece no controle. Deus estava com o menino, assim como estava com Agar. O plano, a descendência era através de Isaque, mas Deus não abandonou Agar e Ismael. Deus está no controle. E eu gostaria realmente de deixar este texto com todos os irmãos. No ano da morte do rei Uzias, foi um ano muito difícil. O povo de Israel estava perdido, porque Uzias foi um grande rei, carismático, carinhoso, vencedor, atencioso, pacífico e pacificador. O povo estava descontrolado, o povo estava angustiado, o povo estava incerto, mas o profeta se levanta diante da nação para dizer:
Deus está no controle. Mesmo no momento mais incerto, mesmo no momento mais difícil, eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchem o templo. Eu e você hoje somos o templo do Espírito. Nós somos a morada do Deus Altíssimo. Portanto, veja Deus hoje assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas, a glória do Senhor, vai encher o teu coração de convicção, de certeza, de alegria, porque há uma convicção: Deus não falha, Deus não perde o controle. Então, se você puder, diga para o irmãozinho que está ao seu lado: Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, simples assim. Nós perdemos, Ele não perde. Vamos todos nos colocar em pé e vamos encerrar este primeiro momento de culto, onde podemos estar juntos, entoando esta canção que exalta o nome do Deus soberano. Entoar esta canção que diz que a verdade do Senhor sempre reinará, porque Ele é o Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus.